Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então vamos para a aula 484. Pelo YouTube é a aula 113, 113. Antes de mais nada, pediria para as pessoas que estão esperando as respostas, ter um pouco de paciência, porque o volume de perguntas é muito grande, então está na sequência cronológica e uma hora aparece, ok? Devagar, não vamos responder. Então, primeira pergunta: feminino, viúva, 66 anos. Sofro porque magoei profundamente uma pessoa com atitudes e palavras inconsequentes e busco o perdão dessa pessoa incessantemente. Tenho praticado a oração do perdão, mas não consegui ser perdoado até o momento. Preciso me libertar desse sentimento de culpa, desse remorso. Pergunta: quantas vezes você tem feito a oração do perdão por dia? Se for na base de 5, 10, não vai resolver, né? Por isso que Pedro ouviu de Cristo que era não 7, mas 70 vezes 7. Multiplica por 70 a quantidade que você está fazendo, disse Cristo para Pedro. Por isso é importante martelar, praticar, para que possa chegar lá no corpo astral, onde ficam armazenadas as emoções. E quando gravar, pingando, aí que consegue perfurar no subconsciente. Agora, lá no subsolo, tem o consciente, a camada abaixo do consciente é o subconsciente, é no subconsciente que estão as emoções gravadas, sentimentos. Então, quando praticar a oração do perdão, diga, falando, sentindo: você me perdoou, você me perdoou, você me perdoou, e com aquele sentimento de gratidão por ter sido perdoada, né?
E aí, quando chegar nesse ponto, realmente as coisas vão começar a mudar. Então, intensifique mais a ponto de sentir o amor profundo pela pessoa. Faça com o sentimento da pessoa realmente te perdoando. Visualize a cena dela. Se quiser até fazer dentro de uma foto dela, se tiver uma foto dela. Mas vai praticando com sentimento forte. E aquilo que o Yogananda disse, a oração tem que ter fervor e devoção. Com muito fervor e devoção. Não mecanicamente, não é de uma maneira racional, de uma maneira supérflua, não, mas com emoção, fervor, devoção, ok? Então, se 50 não estiver resolvendo, faça 70, faça 100, 150, 200, até sentir que realmente chegou no momento importante, e aí é que vai notar que a pessoa lhe perdoou. Mas, na realidade, as mentes se comunicam, né? O que acontece é que, quando houver essa comunicação mental do seu sentimento profundo e sincero de pedir perdão e de ser perdoada com a pessoa, então realmente as coisas vão mudar, ok? Então, lembrando o caso que eu gosto de contar um exemplo muito clássico, eu considero clássico, um fato que aconteceu em 1970. E era uma senhora que era líder de uma religião budista e foi na sede central, porque não estava se sentindo bem, estava separada do marido pela 13ª vez, e o marido morando fora de casa. Aí começou a fazer oração do perdão, e viu que estava na hora de ir para casa para preparar a janta para a filha, que estava voltando, iria voltar da escola. Chegando em casa, continuou praticando, e esqueceu da janta. Nisso escutou o barulho da porta e pensou, pronto, minha filha chegou e eu não fiz a janta. E não era a filha, era o marido. E você aqui? Assustado, você aqui? Ele falou, não sei porquê. Eu estava na cidade, mas comecei a sentir uma saudade de você. Por quê? Porque as mentes se comunicam. Quando ela começou a fazer com fervor, com devoção, com fervor, com muito fervor, ele captou estando longe e foi até onde ela estava, porque não aguentava de saudades. Então, começou a brotar realmente um sentimento muito profundo dentro dela, e o marido captou. E voltaram a conviver juntos. Outra pergunta. Feminina divorciada, 64 anos. Carrego o desejo de entender por que não tenho memórias nem lembranças da minha infância. Não me lembro de nada que aconteceu comigo antes dos 7 anos. Isso me traz grande sofrimento. O que devo fazer? Foi exatamente nessa idade, 7 anos, que aconteceu um fato. E o Freud, no livro Psicopatologia da Vida Humana, ele menciona exatamente detalhes, ele começou a analisar por que certos nomes vêm rapidamente na minha mente e certos nomes não vêm, e por mais que eu esforce não vem. Foi quando ele lembrava do nome, ele começou a notar quem é essa pessoa. Essa pessoa estava magoada com ela. Exatamente todas as pessoas que ele tinha algum ressentimento, ele não conseguia lembrar. Por quê? Porque o inconsciente não queria lembrar fato que lhe causasse tristeza. Então, a própria ação do subconsciente. Por isso, é importante que, quando a pessoa chega naqueles 7 anos, procure lembrar a época que já estava indo para a escola, coisa parecida. Então, algum fato, ou sua mãe não foi com você para a escola, ou não estava na ida, alguma coisa ligado à idade de 7 anos aconteceu. Quando lembrar, vai lembrar de todos, mas quando lembrar, tem que praticar a oração de perdão e agradecimento pelo fato que aconteceu, ok? Então, leia o livro Buscando Amor dos Pais, quase certeza que esteve envolvido. Esse fato de não lembrar, tem alguma coisa, alguma bronca, alguma coisa que aconteceu entre você e seus pais. Geralmente ou então com a professora da escola, porque é uma idade que a pessoa começa a ir para a escola. Então, nesse sentido, você vai lembrar, e pratica a oração do perdão, agradecimento, a oração do perdão. Então, eu sempre falo para oração de perdão e agradecimento, porque é uma forma de se purificar. Nós precisamos nos purificar desses ressentimentos, porque, caso contrário, o ressentimento ele se materializa em forma de doença, em forma de tumor, em forma de um monte de coisas que nós não queremos que aconteça. Por isso, tem que nos purificar para que não sejamos vítimas de sofrimento. Da mesma forma, se a nossa pele tiver uma impureza, vão começar a formar ferida, bactérias, sortapus, outras coisas mais. Então, é natural da vida que eliminar as impurezas. Faça isso e vai conseguir lembrar.
Outra pergunta, feminino, 64 anos, divorciada. Vi uma fotografia do meu avô paterno que usava um tampão no olho direito. Meus pais já faleceram e eu tenho um contato com a minha prima que me falou que ele perdeu a visão devido a uma infecção severa no dente e mais tarde faleceu com leucemia. Há anos sofro com um problema de deficiência gradativa do olho direito e tenho 20% de visão. Qual a orientação? Olha, se você já leu a Sutra, entendeu que existem pessoas que não têm coração, espíritos que não têm coração sofrem de doenças cardíacas. Então, da mesma forma, tem pessoas que faleceu com problema, pessoa que faleceu, né, uma pessoa que faleceu com, antepassado que faleceu com problema no olho, está manifestando esse problema na sua visão. Ou seja, você ainda não fez, pelo visto, uma oração especial para o seu avô. Uma oração não, um conjunto de orações durante 21, 30 ou 49 dias, especialmente para o seu avô paterno. Ele ainda está com ilusão no mundo espiritual do problema da visão. Mas você pode pensar, mas faz tanto tempo. Não importa o tempo, porque alguns espíritos dormem no mundo espiritual assim que deixa o corpo carnal. E quanto tempo que dorme? Isso de acordo com o karma de cada um, de acordo com o nível espiritual de cada um. Tem alguns que dormem 5 anos, outros que dormem 10, outros dormem 50. E é o caso que está no meu livro, o relato ambos os relatos do pretor Edson Pardin e do pretor Lourenço Mir da Argentina. Os dois casos antepassados haviam falecido há mais de 50 anos. Então, por isso que, mesmo decorrido de algum tempo, então é importante que façam um especial para o seu avô durante esse período. Outra pergunta, você tem ido visitar os jazigos dele, o túmulo onde ele está? Visite, lave a superfície, leve flores. Então, uma oração exclusiva só para ele durante esse período de 21, 30 ou 49 dias, e em outro horário para todos os antepassados, ok? E é bom que você leia também o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Quando for para todos os antepassados, leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado, antes da Sutra, todos os dias, pelo menos umas 4, 5 páginas. Outra pergunta. Feminino solteira, 57 anos. Estou com problema de manchas escuras no rosto e incontinência fecal. O que devo fazer? Quais as práticas indicadas? O descontentamento com algo que você não tolera, que você muitas vezes fica incomodada, chateada, aborrecida, te leva a ter distúrbios que afetam essa parte digestiva. E essa inquietação, esse fato também de intolerância com alguma pessoa, faz aparecer no rosto manchas. Tá? Tem pessoas que tiveram problema na pele, exatamente porque a pele é o nosso contato com as pessoas. Quando nós cumprimentamos, apertamos a mão, é pele com pele que se tocam. Por isso, verifique quem foi, certas coisas, fatos ou pessoas podem estar causando inquietação emocional para você, algum incômodo, alguma coisa que você ainda não perdoou, ou então você pensa, como me irrita essa pessoa, como essa voz dela me irrita, não sei o quê, porque você não está em harmonia com ela. Então essa irritação, essa insatisfação, esse desagrado, eu mude esse modo de ver as coisas, veja o lado bom, né? Veja o lado bom, agradeça porque você pode ver, agradeça porque você pode ouvir, e agradeça. Tenha um sentimento sempre de gratidão, de paz e harmonia. A pele vai mudando, tá? Tinha caso de pessoa que estava com o rosto, parecia abacaxi, o rosto dela. Aí eu falei, leia lições para o cotidiano. Você precisa ter uma mente mais calma, mais tranquila, com menos ansiedade, mais pacífica, mais harmoniosa. E desapareceram todas. Essa pessoa, ela foi 3 vezes para a academia de Biona em 2 meses. Em 2 meses ela foi 3 vezes para a academia. Então foi se purificando, ouvindo, e quando nós ficamos com o coração bem harmonioso, dócil, a pele também fica harmoniosa, dócil e bonita. Né? Quando uma pessoa perguntou para a professora Teruko Taniguchi, né, a esposa do mestre Masaru Taniguchi, professora, que creme que a senhora usa para pele? Porque a sua pele é muito bonita. A professora Teruko respondeu, eu uso o creme do amor. O creme do amor. Quando o coração está repleto de amor, a pele também fica bonita. Toda a fisionomia transborda paz, alegria e harmonia, ok? Então substitua por gratidão o sentimento de insatisfação, de sentimentos desagradáveis, ok? Experimente agradecer tudo, o ar que respira, o fato de poder ver, enxergar, andar, porque tem uma casa.
Experimente agradecer. Tudo, tudo, tudo. Obrigado, obrigado porque eu estou aqui. Graças a Deus porque eu moro no Brasil. Agradeça, agradeça, não é? Agradeça o fato de você ter um lar, o fato de você poder ver, enxergar. Tudo isso é motivo para dizer muito obrigado. Muitas graças, muitas graças. Por isso que o espanhol fala muitas graças. Ao local de trabalho, em casa, a pessoa com quem você convive, no lar. Tá bom? Muito obrigado. E coloque uma meta. E você coloque uma meta. Vou agradecer a tudo, ao ar que respiro, tudo. Coloque uma meta. Agradeça. Eu vou agradecer 1000 vezes por dia. 10 mil. Mil é pouco, vai. Uma hora e meia você agradece 10 mil vezes por dia. Então de manhã, enquanto está andando, dirigindo, vai agradecendo. Obrigado, 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 obrigado. E à tarde também continua obrigado, agradecendo, agradecendo, obrigado, 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 obrigado. Antes de ir para o trabalho, agradeça a pessoa com quem você trabalha. Pode ser essa pessoa que te incomoda, que você não está sendo intolerante com ela. Até pode ser que seja do local de trabalho, pode ser que seja parente. Então agradeça, agradeça, agradeça a pessoa e faça a meditação Shinsokan todos os dias. E volte a mente para a vida. Não fique pensando, olhando somente o mundo fenomênico. Concentre a sua natureza divina, foque a sua natureza divina, que é perfeita, é sublime, é sagrada, e contemple que a sua vida está una com Deus, o seu eu verdadeiro, que é a própria vida de Deus, que é o reino de Deus que está dentro de vós, que Jesus Cristo se referiu, está junto com Deus e você é a própria vida de Deus. Faça o Shinsokan, leia o livreto da meditação Shinsokan. Se você já conhece, releia aquela explicação e depois inicie a meditação. Outra pergunta. Masculino, casado, 50 anos. Meus pais são falecidos. Fui criado pelos avós maternos, que também são falecidos. Visito a sepultura, faço a limpeza, levo flores e faço orações. Tenho lido a Sutra Sagrada em casa todos os dias e praticado a oração do perdão para todos, inclusive aos demais antepassados e parentes próximos falecidos. E eu me sinto ansioso, perdido, com a sensação de que me falta algo. O que pode estar acontecendo? Então, vendo aqui, você diz que foi criado pelos avós maternos. Ok? Então, uma probabilidade que vem muito que vem do seu inconsciente, aqui, uma probabilidade, aquilo que vem, que jorra, que aflora do seu subconsciente, são daqueles momentos que daquele momento, daquele instante que você passou a viver com seus avós e sentir a falta dos seus pais. Agora você não lembra, mas com certeza na hora, então você meio que adorasse os seus avós, em determinados momentos você pensava, estou com saudade de papai, saudade da mamãe, onde eles estão, né? Por que eu não vejo ele, não vejo o papai, não vejo a mamãe? Então essa sensação aumentava quando você via os amigos com os pais e você estava com os avós, não com os pais, os amigos com a mãe e você não estava com sua mãe. Então você ficou outro detalhe, né? Você ficou 9 meses na barriga da sua mãe. Então a identificação de você com a sua mãe biológica foi muito forte. Mesmo que a pessoa consciente, nível consciente esqueça, mas o inconsciente você teve um relacionamento forte, tanto assim que as mães, às vezes a mãe está conversando com as amigas, de repente ela fala, minha filha está chorando, minha filha está chorando. Ninguém ouviu, mas a mãe intuitivamente já percebe, já sabe, né? Já sabe, acho que ela fez cocô, acho que ela fez xixi, não sei o quê. Então tem uma comunicação, a telepatia muito grande, o filho com a mãe, a filha, ou filha com a mãe, muito mais do que com o pai, pelo fato de ter ficado 9 meses na barriga da mamãe. Com o pai também tem, mas com a mãe é muito mais forte. Nos 9 meses você registrou muito sentimento, então é importante que volte para a barriga da mamãe e depois para a época que você, principalmente no momento que você começou a conviver com os seus avós, agradeça a mamãe, agradeça a papai, agradeça a mamãe, agradeça a papai. E leia o livro Buscando o Amor dos Pais. E não leia simplesmente, leia e todo momento que o professor Camilo mencionou um relato de uma pessoa que estando na academia de hoje, participando do seminário, que ia embora, dizendo que já entendeu, ele falou, não, mas você já agradeceu, você agradeceu profundamente seu pai ou sua mãe, falou, não, então vamos agradecer. Então faça o mesmo, né? Faça o mesmo, reserve o horário para agradecer papai, obrigado papai, agradeço papai. Reserve meia hora para o papai, agradeça papai meia hora por dia, e outra meia hora para sua mãe, e vai lembrando, obrigado, obrigado. Você vai se emocionar? Vai se emocionar. E essa emoção é uma emoção muito boa, muito agradável.
E tudo isso vai te ajudar muito. Então você vai sentir que realmente uma coisa importante é não somente você visitar o túmulo antepassado, mas devido ao fato que aconteceu, de você ter sido criado com os avós, faça uma oração especialmente para papai e mamãe durante 21, 30 ou 49 dias. Especialmente para o papai e para a mamãe. Então, evoca o nome do papai e da mamãe e agradeça, e depois leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Tá bom? E também outro fato que é fundamental, pelo visto você pratica bastante, conhece a Etione há um bom tempo, não sei se você é pretor, divulgador, mas se não for, colabore para que seja, que é tipo de uma situação que às vezes ocorre um vazio, alguma coisa, quando nós estamos, quando falta alguma coisa para nós, coisa que falta é o seguinte, falta a fazer o bem, ajudar o próximo. Nesse sentido é que muitas vezes vem o vazio, ou seja, a pessoa não ajuda ninguém, é lógico que sinta o vazio, mas a pessoa que está sempre ajudando, colaborando, não sinta o vazio. Pode ser que você já seja um divulgador, um dirigente, um preletor, e está sentindo agora porque nessa pandemia não está podendo ter aquela atividade normal de presenciais, ok? Outra pergunta. Feminino casado há 58 anos, sinto dores de cabeça terríveis. Tomo remédio para dormir há mais de 20 anos. Gostaria de me libertar das dores e dos remédios que devo fazer. Leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Leia com muita atenção, anote algumas coisas importantes. E lá na página 12 da edição do 19, na página 12, a edição 9, há um relato de cura de dor de cabeça, quando a pessoa começou a manifestar a gratidão aos antepassados. Quando fala gratidão aos antepassados, tem casos de pessoas que tinham dor de cabeça, quando foram visitar os túmulos, que ela não visitava há mais de 15, 20 anos, a dor de cabeça desapareceu. Então, por que a cabeça? Porque a cabeça é a parte superior do nosso corpo. E quando nossa coluna é o eixo do nosso corpo. E a cada vértebra, o professor Seiji Taniguchi diz que corresponde a uma geração. Então, quando chega na cabeça, são os antepassados mais superiores, são os casos dos avós, bisavós, tataravós. E quando tem esse problema na cabeça, pode manifestar, então, alguma tristeza, sofrimento que algum antepassado, principalmente avô, casavô, bisavô, esteja necessitando de uma ajuda. E principalmente quando, por exemplo, o avô, o bisavô faleceu de morte trágica, por exemplo, e ele continua em ilusão, continua sofrendo no mundo espiritual, e muito mais se ele foi assassinado e não perdoou a pessoa que o matou. Então, quando é um choque muito forte, deixa o corpo cair de uma forma muito forte, um impacto muito forte para aquele espírito, a pessoa demora para começar a entender. E agora, quando a pessoa foi, no caso de um assassinato, suicídio, ela demora, principalmente quando é assassinato, porque ela fica com tanto mágoa, com tanto ódio, e com esse sentimento de ódio e mágoa, ela não vai conseguir ir para o mundo mais iluminado, né? Então não vai conseguir subir, porque na própria revelação divina da Grande Harmonia diz, Deus diz, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra, porque eu sou o amor, diz Deus, eu sou o amor. Quando você se reconciliar, aí então eu vou me manifestar. Por esse fato, nossa gratidão a Deus em primeiro lugar, depois antepassados, depois papai e mamãe. Por isso, nossa maior gratidão a Deus e cuidar dos túmulos antepassados, visitá-los 2 ou 3 vezes por ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, finados, visitá-los, lavar a superfície, não precisa lavar dentro, não, lavar a superfície e lavar flores. Essa parte física e a parte doutrinária em casa, sem preguiça, leia todos os dias a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Se você está iniciando agora, até pode fazer uma oração Pai Nosso antes da leitura da Sutra. Faz o Pai Nosso e depois, em seguida, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Outra pergunta, feminino divorciado há 64 anos, tem uma filha de 36. Sempre foi muito grossa comigo desde adolescente. Mesmo eu tentando conversar com ela, não adianta. Agora está casada, tem um filho de 5 anos. Eu estou com ela para ajudá-la com a criança, para ela trabalhar, mas está difícil a nossa relação. Faço tudo para agradar e só recebo ingratidão. Não me respeita e parece que tem raiva de mim. O que devo fazer?
olha, se você está com aquele pensamento, eu me sacrifico por ela e ela me faz isso. Eu me sacrifico por ela e ela me dá essa resposta. Enquanto você pensar que está sacrificando, é natural que a pessoa vai captar o seu pensamento e vai ficar chateada com você. Isso é um detalhe. Então, não fique pensando que está se sacrificando. Outro fato, tem muitos casos de filhas que ficam com mágoa da mãe devido à separação do pai e da mãe. Ela não queria ver os pais separando. E muitas coisas que ela presenciou, de desarmonia, briga, em algumas ocasiões, ela analisou, mas papai está certo, mamãe não, ou mamãe está certa, o papai não. Então fica fazendo aquela análise e com certeza alguma coisa pode ter acontecido dela ter ficado magoada por causa dessa situação. E ela, você diz que ela te maltrata e ela está sendo grossa com você, não é? Sempre foi muito grossa comigo desde adolescente. E quando é que você se separou do seu esposo? Ela não era adolescente quando isso aconteceu? Um detalhe. Então, muitas vezes a filha é grossa com a mãe porque tem motivos para isso, né? Tem motivos, alguma razão para acontecer isso. Então veja um exemplo real que aconteceu. O pretor Iwasaka conta que uma vez quando veio o pretor do Japão, ele estava com esse pretor na cidade, e de repente ele viu, esse pretor, professor do Japão, gostava muito de cachorro, adorava cachorro. Aí tal, o seu Asaka, ele viu um senhor com um cachorro, uma corrente segurando um cachorrão grande. Aí ele falou, ó, que cachorro bonito, foi lá, abraçou o cachorro lambia, abraçava, e o dono ficou assim com os olhos desse tamanho. Aí o dono falou assim, quem é esse homem? Falou para o professor Asaka. Falou, ele é do Japão, mas ele adora cachorro. Ele falou, incrível. O dono do cachorro falou, incrível. Ninguém faz isso com ele. Só quem aproxima desse cachorro sou eu. Acontece o quê? Como esse professor tinha um carinho, um amor muito grande por o cachorro sentiu, captou esse sentimento de amor desse professor e também começou a abraçá-lo como se fosse o dono dele. Então, os animais captam, as pessoas também captam quando existem. Nós estamos com pensamento crítico, o sentimento de insatisfação com outra pessoa, o sentimento de mágoa, ela capta e, consequentemente, ela faz cara feia, responde outras coisas dessa forma, tá bom? Então, se isso estiver acontecendo, agradeça a sua filha, experimente, pegue aquelas bolinhas de plástico, qualquer coisa, um contador, faça 10 mil vezes por dia, obrigado a sua filha, obrigado, obrigado, obrigado. Ah, não tenho tempo. Tem sim. Enquanto você está trabalhando, está andando, está dirigindo, está caminhando, vai falando obrigado, obrigado, obrigado. Dá para fazer mais que 10 mil, dá para fazer 50 mil, 100 mil vezes por dia. Obrigado, 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 obrigado. Experimente fazer isso todos os dias sem falta. Isso não é castigo, é purificação. Nós nos purificamos através do perdão, nós nos purificamos através do agradecimento, através da leitura de livros sagrados, da sutra sagrada, é assim que nós vamos nos purificando. Então aproveite o momento. Isso não é castigo, não. Isso é para o seu bem, então pratique, ok? Outra pergunta, quando você estava grávida, ficou sabendo da gravidez dela, qual foi a sua reação naquele instante, naquele segundo que você soube da gravidez dela? Você ficou pulando de alegria, ficou feliz, ficou emocionado, ah, obrigado. Ou foi muito fria, falou, eu não queria. Ou então, quando soube da gravidez, você pensou, ah, tomara que seja menino. Essa é uma outra forma de rejeitar a sua filha. Outro fato que pode ter acontecido, se acontece muito de filhos serem muito rebeldes com os pais, quando tem aborto na família. E essa rebeldia é a influência dos irmãos dela, da irmã da filha, que foi, caso você tenha feito aborto, que estão lá no mundo espiritual e que ficam com mágoa, ressentido por ter sido expulso. Então, se isso aconteceu, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, ok? Então, pratique tudo isso, não esqueça de agradecer a sua filha e a situação vai mudar. Outro detalhe, você deu muita bronca nela ou bateu nela quando era criança, para ela ficar tão chateada assim? Você vivia em desarmonia com seu marido e constantemente ela assistia às desarmonias, à briga? Você era impaciente com ela? Ou você deu mais atenção para outro irmão dela e ela pensou, a mamãe gosta mais da outra, a queridinha da mamãe é fulano, o queridinho da mamãe é meu irmão, não sei o quê. Se isso ela captou, então é motivo que ela fique dessa forma também. Então pratique o agradecimento a todo instante, da forma que eu lhe falei, ok?
Última pergunta rapidamente, que já estamos em cima da hora. Feminino casada, 50 anos, como ajudar a mãe e o jovem de 20 anos que tentou suicídio? Falar muita coisa não vai resolver. Para que ela entenda e que o mestre fale diretamente para eles. O livro Lições para o Cotidiano e a Sutra Sagrada. Sutra Sagrada fala para todos, para ler todos os dias, e o Lições para o Cotidiano fala para que revezem e vão lendo, e posteriormente, quando voltar à normalidade, leve-os para a academia, alguma academia, para assistir ao seminário juntos. E importante que elas sintam, compreendam a verdade e se libertem desse desejo de autopunição, esse sentimento de autodestruição que ainda está no inconsciente, que é movido pela ideia do pecado, que é movido pelo sentimento de autopunição, sentimento de acusação, autopunição, autodestruição, que no caso é justamente aquilo que o Dr. Menninger fala no livro O Homem contra a Si Próprio, contra a sua própria pessoa. Então, se liberte, a Sutra Sagrada, se lerem constantemente, irão superar o problema. Mas para que possam firmar mais ainda todo o conhecimento da verdade, para ir à academia, alguma academia, não sei onde você mora, uma academia de treinamento espiritual. Bom, e o livro Lições para o Cotidiano é bom porque ali conta o relato de uma moça que tentou suicídio. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Emile Coué. E acrescentem uma frase do mestre. Somente coisas boas virão, somente coisas boas virão, porque sou filho de Deus. Porque sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Somente coisas boas virão, porque sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Então vamos aos tradicionais abraços. Abraço para Mato Grosso do Sul, Alcinópolis, Aparecida do Norte, São Paulo, Limeira, São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, Triângulo Alto Paranaíba, Minas Gerais, Cuiabá, Regional Cuiabá, SP Andradina, São Paulo, Regional Passo da Areia, Rio Grande do Sul, Poá, São Paulo, Santa Maria da Vitória, Bahia, Ponta Grossa, Paraná, Tupã, São Paulo, Perus, Regional Lapa, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Santa Inês, Maranhão, Iturama, Minas Gerais, Dourado, Minas Gerais, Dourado, Mato Grosso do Sul, Regional Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Itajobi, Regional São José do Rio Preto, São Paulo, e Regional Pelotas, RS Pelotas. Recapitulando a página 29, da Verdade da Vida, volume 30, que nós estamos estudando, o professor Kubo fazia com os alunos o quê? Ele pedia para fechar os olhos e treinar a concentração mental. Fechar os olhos e treinar a concentração mental. Sendo professor de inglês, dizia para os alunos repetirem: eu gosto de inglês, portanto assimilarei facilmente essa matéria e obterei boas notas. Aqui dois detalhes muito importantes. Fechar os olhos para treinar a concentração mental. O que a gente vê muitas vezes em esportes, qualquer coisa, em esporte nós observamos muito isso. Quando o jogador ele entra desconcentrado, ou ele não está concentrado, sempre acaba cometendo um erro. E por isso a concentração na mente é a questão de treinar a mente ficar concentrada. E quando nós estamos com a mente bem concentrada, conseguimos extrair o máximo possível. Se você estuda com a mente concentrada naquilo que você está lendo, você absorve mais, você começa a ligar uma coisa com a outra, você começa a ver um fato que aconteceu que está ligado, que é a explicação do que você está lendo, e muitas outras coisas mais, ok? Então, o professor Kubo, ele sendo professor de inglês, ele começou, pediu para os alunos repetirem: eu gosto de inglês, eu gosto de inglês, eu gosto de... Grava subconsciente, eu gosto de inglês. Sendo, portanto, assimilarei facilmente essa matéria e obterei boas notas. Então, uma forma de fazer com que os alunos passassem a gostar da aula e prestar atenção e tirassem boas notas. Eu gosto de inglês. Coisinha simples, mas tem uma eficácia muito grande. E na página 30,
a página 31, vamos ler a experiência efetuada com os alunos da escola primária Irie de Kobe, né? Escola primária Irie de Kobe. Que diz? Vamos ler até outras classes, ok? Por ocasião do grande seminário realizado recentemente em Iheizan, o senhor Eita Murayama, professor da escola primária Irie de Kobe, disse que leu mais de 20 vezes o capítulo Pedagogia da Seichonoye do volume 14 da Verdade da Vida, certo de que, lendo-o com assiduidade e fervor, conseguiria assimilar perfeitamente as ideias básicas nele expostas. Quando se sentiu suficientemente apto, procurou o diretor da escola e propôs: gostaria de colocar em prática um método educacional que venho estudando há bastante tempo. Peço-lhe que me dê um prazo de 3 anos. 3 anos. E durante esse tempo se limite a observar os efeitos sem interferir. Então, peço que você me dê um prazo de 3 anos e observe, mas não fique interferindo naquilo que eu estou fazendo. E o diretor, uma pessoa muito sensível e compreensiva, aceitou imediatamente a proposta e deu-lhe carta branca para agir. Confiar no outro, certo? O professor Murayama passou a lecionar na classe da primeira série, aplicando a pedagogia Seichonoye. Agora, um ponto importante. Decorrido algum tempo, essa classe tornou-se a melhor dentre todas as outras da primeira série. A média geral apresentou-se bastante acima das outras classes. E aqui, vou fazer uma pequena pausa para analisar o seguinte. Pare, olhe, siga. Pare, olhe, siga. Lembraram do sinaleiro, né? É exatamente isso. Se o resultado, você está lendo o livro, chamou atenção, pare, olhe, releia. Ou siga, ou procure esmiuçar mais, procure extrair mais do texto. Se o resultado foi excelente, aquilo que o professor Murayama fez, e foi excelente, foi resultado porque superou as outras classes com uma diferença muito grande. É igual, teve Paralimpíadas, né? Teve a Paralimpíadas. Então, alguns atletas que se distanciaram muito na frente dos demais, é porque treinou mais que os outros, não é? Então, se o resultado do professor Murayama foi excelente e superou as outras classes numa pontuação muito grande, muito larga, então nós temos que analisar duas opções. Primeiro, ficar no e daí? Vai avante, siga em frente, sem extrair nada daquilo que você aprendeu, ou, se é bom, por que não fazer o mesmo? Se é bom o que ele fez, por que não fazer o mesmo? Nós temos que aprender a extrair as coisas daquilo que estamos diante dela. Então, o caso de um empresário que, quando tirava férias, iria para a Europa, ele não ficava lá, estou de férias, não quero nem saber. Ele ficava observando as novidades, e para ter uma ideia, para implantar na sua empresa. E um desses casos, até foi um preletor lá do Rio Grande do Sul que me disse que o chefe dele, o diretor, foi para a Europa e viu as caçambas. Ele pensou, opa, isso não existe no Brasil ainda, que tal introduzir? Então começou a introduzir essas caçambas para entulhos, para recolher quanto é reforma, e então aproveitar, sempre procurar analisar, e às vezes não precisa ser copiado, mas aproveitando a ideia para fazer uma outra coisa. Então, por que não fazer o mesmo? Então vamos continuar a leitura para ver o que o professor Murayama fez. Então vamos ler as últimas páginas, as últimas 3 linhas da página 31. Isto então, decorrido algum tempo, a classe tornou-se melhor dentre todas as outras da primeira série. A média geral apresentou-se bastante acima das outras classes. Apesar do professor Murayama propositadamente ter atribuído a seus alunos notas um pouco mais baixas do que realmente
mereciam, para evitar que os professores responsáveis por outras classes se sentissem humilhados. Então, o procedimento do professor Murayama consistiu no seguinte: como primeira providência, resolveu educar os pais dos alunos. Como sabemos, mesmo que a escola e os professores se empenhem em educar a criança, não se conseguem bons resultados se ela vive num mau ambiente familiar. O professor Murayama, considerando imprescindível a colaboração dos pais, reuniu-se com eles antes do início do ano letivo e, entre outras coisas, recomendou-lhes que na véspera do primeiro dia de aula tranquilizassem e animassem seus filhos, dirigindo-lhes palavras tais como: a escola, os pais falarem para os filhos, a escola que você vai frequentar a partir de amanhã é uma escola muito boa. Seu professor é uma pessoa bondosa e gentil e vai lhe ensinar muitas coisas boas e interessantes. Por isso, não tenha medo dele e ouça com atenção tudo o que ele disser, entendeu? Que lição que nós temos que tirar de tudo isso? Então, é importante que o ambiente, um dos detalhes, é o ambiente na casa, é fundamental para a educação do filho. Muitos alunos não deslancham na escola, têm dificuldade para aprender, porque em casa não tem harmonia. Porque em casa as palavras que os pais dirigem para os filhos são palavras grossas, são palavras de ofensa, são palavras de rebaixar, você é burro, você não aprende, coisas desse tipo. Então, de um lado, em casa é um ambiente daquilo que faz com que o aluno se sinta cada vez mais inferiorizado. E na escola, o professor se esforçando, não dá para dar continuidade, né? O aluno aprende uma coisa e desaprende outra. Aprende na escola e desaprende na casa. Então, vê um professor de uma forma, em casa aquele ambiente do pai ou da mãe que fica xingando, brigando, criticando. Então, além disso, nós temos que ver outros detalhes. Existem crianças que estão na escola, mas estão sempre doentes, porque não existe harmonia em casa. E outro detalhe, em casa os pais precisam estar afinados com a educação da escola. Por esse fato, o primeiro passo é educar os pais. Educar os pais. E outro detalhe é que pais que pensam educar é função da escola. Quem pensa assim está agindo de forma errada. Os pais precisam educar também, e não jogar tudo nas costas dos professores da escola. Exemplo, ensinar a criança a falar bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, senhor, senhora, quando dirigir com uma pessoa de idade superior. Isso é a função dos pais, né? É a função dos pais. Não pode ficar pensando que tudo é responsabilidade dos professores. Por isso que hoje em dia nós vemos poucas pessoas com educação. Esse grupo de jovens que muitas vezes de 25, 30 anos, até a menos que isso, não tiveram educação. Poucas vezes a gente vê jovens com essa educação. Então, quando eu vejo, eu dou os parabéns. Olha, parabéns, hein? Seus pais te ensinaram direitinho. E dê os parabéns para o seu pai também, para os seus pais. Então, quando eu vejo jovem, chamando, respeitando, falando bom dia, boa tarde, sim senhor, sim senhora, isso significa que os pais ensinaram. Então, a educação não é questão de, hoje em dia é diferente. Não, bom. E tem pais que falam, não, eu não faço questão que ele me chame de senhor, me chama de você, tudo bem. Mas tudo bem que se você não faz questão que os seus filhos te chamem de senhor, mas ensine-os a falar senhor ou senhora para as pessoas que não sejam você. Ok? É muito importante também para o lado profissional. Existem diretores, empresas, gerentes, pessoas que trabalham RH, que vão fazer seleção, eles olham muito a educação. Tem alguns que olham a educação, porque se ele não trata com a educação, o próprio diretor o diretor ou gerente que está entrevistando, como é que ele vai tratar os clientes da empresa? Também não vai ser uma pessoa que vai ser benquista, muitas vezes, porque uma forma muito grosseira de falar, um tratamento dirigido para outras pessoas não muito polida, né? Então, são detalhes que é fundamental em todos os sentidos. Por isso que a educação é sempre bom ter, é muito bom e mostra também que é uma pessoa bem preparada. Por esse fato que, ano passado, havia muitas escola de corte e costura. Hoje em dia não tem, porque está tudo muito pronto já é tudo mais fácil, né?
Então, a escola disso, a escola daquilo, mas a facilidade que teve com a tecnologia fez com que eles desaparecessem. Mas a educação não depende da tecnologia. E outro fato, o preparo mental dos filhos. Quando criança, alguém me pedia para fazer algo novo, eu lembro que sentia uma autoconfiança se me dissessem, chegando lá, você vai entrar pela porta à direita, à esquerda, e pergunte, por favor, onde fica o senhor fulano. Você vai seguir o corredor e verá um senhor forte e sorridente. Primeira coisa, diga bom dia e entregue o envelope. Então, quando eu ouvia isso, quando meu pai me dizia, vai estar lá, você vai encontrar isso, eu já sabia o que ia encontrar. Eu não ia ficar estupefato, eu não ia ficar perdido, sem rumo, porque fiquei levado pelo lado emocional, porque vi tanta gente, tantas pessoas, tanta cara feia, tanta gente, alguns sorridentes, alguns não. Mas eu ia preparado, encontrando assim, chegando ali, eu tenho que fazer isso. Isso já me deixava mais confiante. Em situação contrária, a criança chega no local desconhecido, pessoas estranhas, fica perdida para onde seguir, não vê nada daquilo que ela imaginou, fica insegura e com medo dos adultos. Poderá retornar para casa tremendo de medo e se sentindo fracassado. Isso é comum acontecer. E pais que dizem, é ele que se vire, deixa sofrer, tem que sofrer, tem que aprender. Tudo bem, mas não custa nada dar as diretrizes básicas, né? Não está vendo a consequência, então algumas pessoas não estão vendo a consequência disso. Lembrando que a criança registra fortemente no seu subconsciente a emoção vivida. E o que poderá registrar se a criança ficou insegura e ela foi se dirigir para uma pessoa mal-humorada e esse foi muito grosseiro, não perturba, moleque, não sei o que, vai para lá. Mas ele foi trabalhar, foi fazer uma coisa, foi entregar, foi fazer um favor e foi tratado de uma forma grosseira e ele não vai ficar feliz com certeza. E vai ficar registrado no subconsciente que poderá ser tratado dessa forma, de ser tratado de uma forma muito bruta, muito grosseira. Então, ele vai voltar para casa pensando, fracassei, eu não consigo, e passa a ser uma pessoa medrosa. Passa a ser uma pessoa medrosa, tímida e insegura. E só para ilustrar o fato que aconteceu, o fato real, um pai foi com o filho numa padaria, ele foi e mostrou o filho o forno, aquele forno grande. Ele pegou o menino e fez assim, eu vou te jogar lá no forno. O menino ficou tão assustado que ele ficou gago a partir de então. A gagueira veio daquele susto, aquele medo que veio. Por isso que ele começou a gaguejar. E por esse fato que sempre que pudermos fazer com que a criança tenha uma autoconfiança e seja corajosa, sem ter medo de nada, porque você deu um preparo antecipado que ajudou, isso é muito importante, né? No livro Guia para uma Vida Feliz, capítulo 3, diz o seguinte, o que é mais temível? Aquilo que é mais, que a pessoa pode temer mais, aquilo que pode gerar um problema sério. Um respondeu, é a pergunta de um diretor da empresa. Um falou, é a doença, aquilo que é mais temível é a doença. Outro disse, é a pobreza. E outro disse, é derrota na guerra. Aí o presidente, após ouvir a opinião de cada um, ele disse, mesmo pessoas com saúde adoecem quando temem a doença, ou ficam preocupadas com algum problema. Por outro lado, mesmo pessoas fracas, se não temem a doença, nem ficam preocupadas ou aborrecidas constantemente e vivem contentes, não adoecem. Vou repetir. Por outro lado, mesmo pessoas fracas, se não temem, se não têm medo da doença, não ficam preocupadas ou aborrecidas constantemente e vivem contentes, não adoecem. Então, se a pessoa não tem medo, não fica preocupado, porque a preocupação também é o medo. Está preocupado, o que vai acontecer? Analisar, ele está saindo da sua normalidade para ficar um pouco com medo, por isso que vem a preocupação. Ou aborrecida, o aborrecimento gera aquele problema sério que a pessoa fica guardando, aquele sentimento desagradável, isso se materializa em forma de doença. E vivem, e estão sempre contentes, não ficam com medo, estão sempre contentes, não ficam preocupados com isso, com o ABC. Então não ficam doentes, porque já estão com a mente saudáveis. E na página seguinte diz o seguinte, diz o quê? A página seguinte diz o seguinte, é bom. E na página seguinte,
Quando se cria peixinho, na verdade a vida 30, hein? Quando se cria um peixinho dourado em aquário, ele não cresce muito, sentindo o medo das pessoas, gatos, objetos que se movem fora. Forma-se toxina no seu sangue que debilita o seu organismo. O medo faz com que surjam toxinas no corpo. Isso não é somente os animais, não, o homem também. E por isso não consegue se desenvolver. Se colocarmos apenas filhotes de peixes dourados em um recipiente, eles vão crescer. Contudo, se juntarmos 1 ou 2 peixes adultos grandes, e os filhotes não conseguiram crescer normalmente devido à perseguição dos peixes maiores. Você já viu no aquário peixe maior perseguindo peixe pequeno? Então ele fica sempre com medo e acaba não se desenvolvendo naturalmente. O famoso físico norte-americano Horace Fletcher disse: o sentimento de medo é tão nocivo quanto um gás venenoso introduzido numa sala. Ele provoca asfixia da mente e do espírito e, por vezes, causa até a morte. E mais detalhes sobre esse assunto do temor, do medo, leia o Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, capítulo 19. Tem um capítulo que diz: o temor, medo, é causa dos infortúnios e tragédias. Então vamos continuar com a Verdade da Vida, volume 30, página 32, a 16ª linha. Está na metade mais ou menos, ok? Então diz o seguinte: no primeiro dia de aula, o professor Murayama chegou bem cedo à escola, postou-se diante do portão de entrada e recebeu cada um dos seus alunos com um sorriso, afagando-lhes a cabeça e dizendo: seja bem-vindo, afagando a cabeça, sorrindo, seja bem-vindo. Você chegou cedo, você é um bom menino, você é uma boa menina, né? E com isso os meninos ficavam felizes, porque foram recebidos sem imposição de medo. Eu lembro que quando estava na primária, né? Primária é fundamental, né? Hoje. E quando chegava a mudança de ano, segundo ano, terceiro ano, a primeira coisa que eu vi era professor diferente, eu ficava observando. Será que esse professor, a professora é brava? É bravo? Será que é bravo? Sempre no primeiro dia eu pensava, ficava observando. Mas eu não era o único, não. A classe toda ficava pensando assim. E principalmente que naquele tempo a bronca era muito severa e havia palmatória até. Tinha uma régua de caligrafia grande lá que o professor muitas vezes batia na mão dos alunos. Então, continuando. O professor Murayama, como era da Seichonoye, chegou mais cedo e ficou no portão de entrada, certo? Que as crianças falamos. E utilizou e colocou em prática a norma fundamental dos praticantes Seichonoye, uma delas que diz: ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Ser atencioso. E quem não... Ser atencioso, receber toda uma atenção, uma consideração, é um dos 5 desejos do ser humano. Então, quando os alunos já recebem essa atenção do professor, que vai lhe dar aula, eles ficam tranquilos. Quando você está tranquilo, você observa melhor. Mas quando você está apreensivo, a pessoa fala com você, aí você, o que você falou? Ele não está pensando naquilo que a pessoa estava lhe falando. Ele estava pensando naquilo que estava lhe causando temor, aquilo que estava tirando da linha da normalidade. Então, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, recepcionando cada aluno, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você chega no local, vamos supor que você está viajando, vai para outro país, outro estado, e vai pedir uma informação. Aí você vê 2 homens que estão mais próximos de você. Aí você vê um sorridente e outro mal-humorado. Para quem que você vai perguntar? É lógico que é para o sorridente. Então, esse é um ponto importante. Agora, analisando sobre isso. Pais que reclamam dos filhos adultos que são de poucas conversas com eles. E dizem, quando eles até reclamam, esses pais reclamam, quando estou com meus filhos, quase nós não conversamos. Ou, meus filhos preferem conversar com a tia do que comigo, ou tia do que comigo. Meus filhos, quando chegam em casa, já vão direto, cada um vai direto para o seu quarto. Na janta, jantam depois. E quando jantam junto, é mudo.
Então tem alguma coisa que não está bom, né? Pessoas que reclamam dos filhos desse comportamento, que os filhos agem dessa forma, pergunto-lhes, algumas vezes um dos filhos lhe disse, eu te amo. Não, eu te amo. Então, mas se eles não dizem isso para você, tem alguma coisa que você precisa trabalhar também. Quantas vezes você falou, eu te amo, olhando nos olhos e abraçando o filho? Então faça isso. Faça isso, né? Então, esse distanciamento foi gerado por caras feias, mal-humorada, bronca e poucos elogios. Chegava em casa, qualquer coisa, bronca porque deixou sujo aqui, bronca porque está desarrumado ali, mas ficou muito preocupado com uma coisa, um sapato que está fora do lugar, e uma coisinha que caiu no chão, do que ficar dando aquela atenção para os filhos. O objeto passou a ser mais importante que o próprio filho. Então, se está ocorrendo essa distância entre você e seus filhos, agradeça. Agradecer é uma forma ativa de se purificar. Então agradeça 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, não precisa ficar parado. Então, ao invés de ficar pensando em coisas improdutivas, por exemplo, ficar pensando nas coisas tristes do passado, agradeça. Porque você está usando o tempo para viver o agora, aquilo que a Seitonei diz. Viva o agora, né? Então, caras feias, bronca, nada diz obrigado. Como as mentes se comunicam, os filhos vão captar aquele sentimento de gratidão e, com certeza, eles vão também dar uma resposta. Mas se você, aparentemente, está lá, eu estou quieto, não estou falando nada, mas está criticando o filho porque ele não faz isso, porque ele só pede dinheiro, porque o filho se fica trancado no quarto, tem pouca conversa, mas, conforme disse Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração, nosso subconsciente, tem motivos, né, de reagir dessa forma que o consciente não lembra. Então, se os filhos estão agindo dessa forma, muitas vezes nós não estamos lembrados de como nós tratamos os filhos. Com amor, com carinho. Então, se não for, então faça agora, agradeça agora. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde, né? E na página 33 diz, na primeira linha, a educação verdadeira é aquela em que há perfeito entrosamento entre professor e aluno. E da mesma forma, não esqueça que os pais também são professores dos seus filhos. Concorda? Por mais vasto que seja o conhecimento do professor, por melhor que seja a sua didática, se o aluno tiver antipatia por ele, não conseguirá aprender a matéria devido à resistência da sua mente. Isso é verdade porque eu lembro, na época do ginásio, né, certos alunos que eram bons na matéria, muito bons na matéria, matemática, por exemplo. Aí no ano seguinte, terceiro ano, quarto ano, mudava de professor, não ia tão bem. Mas acontece que o professor do ano anterior era mais cativante, mais sorridente, era mais amigo dos alunos. E o professor da série seguinte, não. Era mais sério, esses outros, pouca conversa, e sempre cara feia. Então, dessa forma, ele criou antipatia pelo professor e não pela matéria. Por isso, nós temos que fazer com que a criança, os filhos, sintam-se bem com a nossa atenção, ser atencioso para com os filhos, elogiar, né? Fazer com que eles se sintam felizes, que também sintam-se seguros diante de nós e diante dos professores. Ok? Então, basta praticar e fazer com que tudo ocorra de uma forma harmoniosa e registre isso no subconsciente dos filhos. E também não esquecer de dizer para os filhos, eu te amo. Muito obrigado. "世界はあなたを必要としています」。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を
築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。